Mas eu estou na linha com o Vitor Brasil, ele vai falar com a gente, porque a Receita Federal está intensificando a fiscalização sobre grandes empresas. A Receita Federal está implementando delegacias especializadas para fiscalizar as maiores empresas de setores estratégicos do Brasil, da economia. A expectativa é que 6 dessas unidades sejam responsáveis por metade da arrecadação federal até 2025. E aí, Vitor Brasil, boa tarde para você. Explica pra gente, afinal, é o leão de olho na gente, a Receita querendo arrecadar, ou essas empresas também dão o seu jeitinho? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Thiago. Ótima tarde aos ouvintes da Jovem Pan News. Thiago, realmente esse não é um leão bom, não é o leão que vai jogar mais tarde. É um leão que está interessado no dinheiro e ele está criando mais delegacias e mais formas de aumentar a eficácia da fiscalização e da tributação em cima dessas empresas que hoje são tidas como as grandes pagadoras de tributos e que são grandes responsáveis pela carga tributária, por sustentar aí o país quase nas suas costas. Então, a intenção da Receita é mais ou menos essa. A justificativa seria que algo para facilitar e para simplificar, muito parecida com aquela justificativa que foi dada para a reforma tributária. Mas essa história de facilitar e simplificar, eu sou muito reticente, principalmente por trabalhar ao lado dos contribuintes. Eu acho que tudo é sempre para aumentar a eficácia arrecadatória e realmente levar mais dinheiro para os cofres do governo. Vitor, pensando já também nisso aí, claro que a Receita tem que ficar sempre de olho aí, mas as empresas, elas conseguem, especialmente uma grande empresa, imagino eu, que tenha muitos setores só para cuidar disso, né? Que é um dos problemas do Brasil, é que, além de pagar muitos impostos, às vezes as empresas se perdem em tantas letras, né? Com certeza, Thiago. É o seguinte, a legislação tributária brasileira é uma das mais complicadas do mundo e a nossa carga tributária está entre as maiores do mundo. E aí o objetivo, em que é que acontece? Essas delegacias, elas vão ser temáticas. Então uma vai tratar, por exemplo, só de agro, outra vai tratar de petróleo, outra vai tratar de farmacêuticos, e enfim, mercado financeiro. Então elas vão ser temáticas. O interesse da Fazenda e assim, a justificativa dela é que ela vai colocar auditores especialistas nessas áreas para poder tratar com as empresas e, em tese, simplificar alguma situação. Mas eu creio que isso aí vai aumentar, na verdade, essa eficácia e essa capacidade de arrecadação da Receita. Para você ter uma ideia, apenas 1.500 empresas serão responsáveis por 50% da carga tributária arrecadada pela Receita Federal. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar bem de olho. E, assim, essas empresas realmente têm que buscar trabalhar essas situações tributárias, buscar também as possibilidades legais de redução dessa carga, porque no Brasil eu digo sempre que programação tributária, planejamento tributário é legítima defesa. Ô Vitor, o governo tem feito isso também, aqui já olhando para um outro lado, para evitar, porque a gente sabe que infelizmente muitas empresas fazem isso, pessoas também físicas fazem isso, às vezes dá um jeitinho de não pagar o imposto, de sonegar. É também, né, estou dando aqui o benefício da dúvida para a Receita, é também uma preocupação, claro, em evitar fraudes. Olha, essas empresas, elas já estão sob uma lupa. Então, assim, como se você tem ali suas galinhas dos ovos de ouro, ou seja, as empresas que são responsáveis por tanta arrecadação, elas já existem sob uma lupa. Isso é mais uma esquematização temática sobre essa justificativa. Eu não acredito, por exemplo, que empresas desse porte tenham condições sequer de sonegar pelo menos R$1, porque elas já ficam ali bem analisadas e tudo mais. A gente sabe que, infelizmente, outras pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, recorrem à sonegação, que é ilegal, é até criminosa, mas existem formas plenamente legais, né, e plenamente morais de você pagar menos tributos e conseguir aí navegar e conseguir uma vantagem competitiva, ou pelo menos uma condição de sobreviver nesse mercado tão concorrido no Brasil. Nós estamos conversando aqui com o Vitor Brasil sobre essa decisão da Receita Federal, né, de intensificar a fiscalização sobre grandes empresas. Vitor, isso é uma tendência também de outros países, os países as democracias, né? Também tem uma tendência de apertar cada vez mais a fiscalização em relação à arrecadação de tributos?
Com certeza. Hoje, com o crescimento do poder do Estado em vários países, inclusive democracias, a estrutura tem ficado cada vez mais pesada e realmente as receitas mundiais, né, de cada país têm agido para poder aumentar esse cerco e evitar qualquer tipo de sonegação ou de benefício que possa sangrar os cofres públicos. Entretanto, às vezes me parece um pouco injusto comparar a situação do Brasil com alguns outros países por causa realmente da severidade da nossa carga tributária. Essa carga que permeia não só na renda, mas também no consumo, na posse. Você paga para ter, você paga para comprar, você paga para vender, você paga para morrer e paga para herdar. Então, assim, realmente nossa carga ela é bem expressiva. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente quando for pensar em comparar Brasil com outras receitas mundiais. Exatamente. Vitor, eu vou ampliar um pouco o tema aqui. Você acha que essa reforma tributária que foi aprovada aí, que está sendo muito discutida ainda, ela pode melhorar a situação para as empresas, pelo menos até na questão da burocracia, né? Como você falou, a gente já paga imposto para tudo, né? A gente paga imposto de Noruega, de Suécia, mas tem serviço de países subdesenvolvidos, né? A reforma pode, de alguma forma, melhorar pelo menos a burocracia para as empresas? Olha, Tiago, o Estado brasileiro ele é muito inchado. Nós sabemos disso pelo excesso de ministérios, secretarias e penduricalhos e outros cargos. E para manter toda essa máquina girando, só tem um setor produtivo, porque o Estado nada produz, tudo ele consome. Então, assim, infelizmente, realmente o cidadão produtivo, as empresas produtivas no Brasil, elas são bem exploradas para poder manter essa máquina, né? Quando se fala em reforma tributária, eu acho que ela foi um pouco assodada, a forma que ela foi aprovada, e uma coisa que me preocupa também é porque vai vir uma enxurrada de leis complementares e outras coisas para poder regulamentar tudo aquilo que apareceu na reforma. E aí nós vamos ver a verdadeira face dessa reforma tributária só quando a gente conseguir observar essas legislações que vêm a reboque, certo? Então o prognóstico de facilitação, de simplificação, eu acho ele sombrio porque eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai passar muitos anos discutindo